Liberta Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Cumprimento a todos os amados irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando neste momento no seu lar, onde temos feito esse pacto de todas as sextas-feiras estarmos transmitindo o nosso culto de ensinamento, de meditação da palavra de Deus para o teu coração. Então, queridos, a partir deste momento, vamos adorar a Deus, transformando a sua sala em um verdadeiro altar de adoração ao Senhor nosso Deus. E para tanto, queremos neste instante adentrarmos na presença do Senhor com uma fervorosa oração. Oração esta, meus amados, em que vamos interceder pela nossa pátria, interceder pelas pessoas que estão em necessidade, aqueles que nos ouvem e que estão clamando, pedindo a Deus uma solução para a sua causa. Então, já nesse instante, prepare a sua Bíblia, a nossa harpa cristã, pois logo após a oração estaremos adorando ao Senhor o hino de número 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Então oremos nesse instante, curve a sua cabeça e ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, estou neste momento, Pai, adentrando na tua presença. Tu sabes, Senhor, de que nós estamos impossibilitados de estarmos na tua casa, buscando, Senhor, a tua presença, reunidos, Senhor, naquele lugar em que foi sagrado, dedicado a buscar a tua presença. Porém, meu Pai amado, a situação em que o mundo está a viver, nós estamos, Senhor, nos reunindo nesse instante, aonde se encontra um filho teu, tua filha, juntamente com os seus queridos, Senhor, para pedir a proteção, para suplicar de que através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós decretamos que a bênção aconteça sobre essas vidas, que o teu nome seja enaltecido, Senhor, de uma maneira toda especial. Onde há enfermidade, o Senhor já cure. Onde há tristeza, o Senhor já entre com alegria. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, agora vamos abrir as nossas harpas e adorar ao Senhor com o hino 155. Adoramos a ti, ó Senhor, com este hino. Todos juntos. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, em
que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Muito bem, estamos retornando e desde já convoco a todos vocês para abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, do capítulo de número 3, versículos 17 e 18, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, queremos dar um tema para a nossa meditação nesta noite. E o tema é: confiando em Deus nos tempos das adversidades, pois os sonhos não acabaram. Sim. Então, queridos, antes de adentrarmos na mensagem, vamos conhecer um pouquinho acerca desse profeta chamado Abacuque. Pouco se sabe acerca desse homem. Ele foi conterrâneo do profeta Naum, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele próprio se identifica como profeta, está lá no capítulo 1 e o versículo 1, quando ele inicia se identificando e dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Então ele próprio se identifica. Lá no capítulo de número 3 e o versículo de número 19 sugere que Abacuque foi também um músico, um levita, um adorador do Senhor. Mas, queridos, ele viveu em uma época muito difícil para a história do povo de Deus, povo hebreu. Aquele povo em que o apóstolo Paulo nos relata que tudo que aconteceu com eles serve como exemplo para nós. E o profeta Abacuque, ele estava presenciando o distanciamento do povo de Deus da forma de adorarem ao Senhor. Porém, a mão de Deus já estava pesando de uma maneira tremenda, pois os babilônicos já estavam ali assolando de uma maneira muito forte. E o profeta, ele inicia tendo um diálogo com Deus. Como é maravilhoso nós termos diálogo com Deus. Então vamos encontrar lá no capítulo 1 e os versículos 2 a 4, o profeta, ele questionando o Senhor. Ele estava questionando a Deus mediante o que estava acontecendo
E ele dizia: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Queridos, estava ele mostrando de que a corrupção havia atingido até o meio judiciário. Estava ele demonstrando de que a violência era algo tremendo que estava a assolar a sua nação. Olhava ele e questionava, e o seu questionamento era justamente estas palavras em que ele dizia: até quando, Senhor, clamarei eu? Oh, meus irmãos, muitas vezes parece que nós cansamos e queremos questionar o Senhor. Até quando? São os até quandos da nossa vida que nós questionamos. Está surgindo alguma coisa conosco e nós questionamos: Senhor, até quando? O salmista, ele se portou dessa maneira. Vamos encontrar lá no Salmo 13, Davi questionando e dizendo: até quando, Senhor? Sim, faz parte de nós. Mediante o que nós queremos do aqui e agora. Mas o povo de Deus estava sendo assolado justamente por haver se distanciado. E agora estava o profeta, ele clamando e dizendo: Senhor, até quando eu tenho clamado e tu não tens me escutado? Eu estou gritando que há violência. Eu estou gritando, Senhor, de que há a iniquidade. Eu estou clamando, Senhor, e estou dizendo que só estou vendo vexame que assola o nosso povo. Sim, meus queridos, o profeta, ele se encontrava desta forma. Mas ele, no capítulo de número 2, ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi: eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir Deus responder-me. É isso que você almeja. É isso que você deseja. Então vamos aprender com Abacuque. Lá no capítulo de número 2, versículos 1 e 2, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala o Senhor comigo e o que eu vou responder quando eu for erguido. Aqui está a confiança. Ele estava dizendo: eu vou me colocar no lugar seguro, onde eu terei um contato com o meu Deus. Eu vou falar com o meu Deus. Eu já tenho questionado, perguntado até quando, mas agora eu vou me colocar na minha torre de vigília. Eu vou ficar na torre de vigília. Oh, queridos irmãos, neste momento de tamanha aflição em que a humanidade está enfrentando, o que resta a nós, povo do Senhor, é justamente nos colocar na torre de vigília. Em momento algum perder a nossa confiança. Sim, nós não podemos, nos momentos das adversidades, nos
distanciarmos cada vez mais. Porém, ele disse: eu me colocarei na torre de vigília, porque eu quero ouvir o que Deus vai falar comigo. E nesta noite eu tenho certeza que o meu Deus me usa como instrumento para que através do Espírito Santo ele fale contigo, ele fale ao teu coração. E no versículo de número 2, ele diz: então o Senhor me respondeu. Olha que coisa linda. No versículo 1, ele estava tomando uma posição, mas no versículo 2, ele diz: e o Senhor me respondeu, aleluia, e disse: escreve essa visão e torna ela bem legível. Bem legível, há uma versão que diz com letras grandes, para que quem passe possa ler, mesmo que passe correndo. E aí o Senhor vai falar justamente acerca do que os seus filhos praticaram. Haviam se distanciado, mas Deus nunca se distancia de nenhum de nós. Portanto, observamos de que o profeta tomou uma decisão, e é justamente essa decisão que eu, que você, que nós devemos tomá-la, é nos colocar numa posição e falar tal qual falou Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus quer continuar falando conosco, mesmo nos meios mais difíceis. Deus quer falar conosco. E vamos, queridos, observar de que quando ele tomou essa posição, então o Senhor veio e diz para ele: você vai escrever isto aí e vai dizer que ainda, conforme disse o escritor aos Hebreus, através do Espírito de Deus, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Essa luta, esses momentos difíceis, eles irão chegar ao fim. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tempestades e dos vendavais, mesmo nos meios mais difíceis das nossas vidas, devemos saber, meu irmão, minha irmã, que você tem um Deus que te ama, um Deus que nos ama, um Deus que está atento ao nosso clamor, um Deus que não nos abandona nos momentos das nossas dificuldades. Eu lembro-me de uma história que eu ouvi e eu achei aquela história linda, maravilhosa. Um grande Boeing, um avião de centenas e centenas de passageiros. E ali numa das fileiras estava um menino mais ou menos de 6, 7 anos de idade. E de repente o avião começou a ser chacoalhado de um lado para outro. O avião, havia momento que parecia descendo de repente. Os passageiros entraram em pavorosa, começaram a gritar e era um desespero muito grande. Mas aquele menino permanecia sentadinho ali, tranquilo e calmo. E um dos passageiros observou aquele garoto que poderia estar como os demais, chorando, gritando, esperneando, mas ele estava muito tranquilo. E quando passou aquela turbulência, aquele passageiro que estava sentado ali ao lado daquele menino olhou para ele e disse, ele falou: interessante, eu percebi e que naqueles momentos de turbulência ali você estava tão tranquilo e continua tranquilo. Todos se desesperaram aqui, mas você continua tranquilo. E aquele menino respondeu: não me apavorei. E ele disse: mas por quê? Ele disse: porque o piloto desse avião é o meu pai. Então ele tinha convicção de que o papai dele estava no controle daquela aeronave. Queridos,
E aqui nós vamos encontrar Abacuque, ele resolvendo colocar a sua confiança, a sua fé, justamente naquele que é o Pai Todo-Poderoso e o piloto desta nave em que nós estamos a viver, a viajar neste mundo, nas nossas trajetórias. Nós observamos de que após o profeta ouvir Deus falar com ele, então ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou está justamente no capítulo 3, a partir do versículo de número 2 desse livro, quando ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, porém na ira lembra-te da misericórdia. Olha que coisa tão linda. O profeta, ele resolve orar fazendo 2 pedidos ao Senhor. E vamos analisar esses 2 pedidos que ele fez. Primeiro, ele inicia dizendo que ouviu a palavra do Senhor. Queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a paz no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a segurança na nossa alma. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração jubila. Sabe por quê? Porque ouvimos o Senhor dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas ele, neste versículo de número 2, eu lhes disse que ele fez 2 pedidos. O primeiro pedido foi o pedido de um avivamento. Esse pedido de avivamento era justamente a fim de que houvesse um despertamento no meio do povo de Deus. Então ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ele queria um derramamento da graça do Espírito de Deus sobre a nação. Ah, meus queridos, e só através de um avivamento é que o povo de Deus pode realmente despertar nesse instante tão difícil em que nós estamos vivendo. Uma semana se passou. Domingo que passou, nós convocamos a todos vocês para que fizéssemos uma consagração, um jejum nacional. Jejum este em prol da nossa nação, em prol da nossa pátria, em prol do nosso presidente da República. E que coisa tão linda que aconteceu. A igreja saiu de dentro de 4 paredes. A igreja que estava tão acomodada no conforto. A igreja de alguns anos atrás não tinha conforto. Eram aqueles bancos um tanto quanto desconfortáveis. O chão não era um chão de um piso vitrificado, não. Eram igrejas em que era o cimentão vermelho e outros eram até de mal batido. Mas era a igreja que orava, era a igreja que profetizava, era a igreja que crescia, era a igreja em que cria, ouvia e dizia: fala, Senhor, e atendia o ídolo do Senhor. Mas os tempos se passaram, vieram os confortos,
poltronas. Agora não serve mais o banco, não. Tem que ser ou estufado ou poltrona reclinável, onde você pode se sentar e ainda apertar o botãozinho de lado, ó, e ir lá para trás. É assim em que está o conforto de muitos templos. E nós estávamos nos acostumando a isso, permanecendo dentro de 4 paredes, esquecendo o ídolo do Senhor. Há alguns que dizem, não, mas hoje o ID é através da televisão, hoje o ID é de uma outra forma. É porque nós nos acomodamos. Mas quando nós suplicamos ao Senhor um avivamento, Ele usa até das tormentas. E foi justamente o que aconteceu. Nós podemos contemplar de que de norte a sul, de leste a oeste, cidades grandes e pequenas, os nossos irmãos que não podiam adentrar no templo, cercaram o templo. Que coisa tão linda em Fortaleza. Fortaleza, um grande templo, Canaã, aquele enorme templo. Os crentes resolveram se ajoelhar na calçada, em volta nas ruas. Outros saíram pelas ruas da cidade, anunciando a Jesus Cristo como único Salvador e levantando um grande clamor a Deus para que Ele interviesse em nosso meio. Sim, meus amados irmãos, então o primeiro pedido do profeta foi: aviva, Senhor, a tua obra. Mas vamos analisar que o avivamento, quando chega, ele mexe com os crentes, ele mexe conosco. Há quebrantamento, há desejo realmente de servirmos a Deus e servirmos em verdade. E naquele momento em que ele clama por esse avivamento, ele faz o segundo pedido. E o segundo pedido, sabe qual foi? Ele roga pela misericórdia do Senhor, pois o povo de Deus não poderia, em hipótese alguma, subsistir sem a misericórdia do Senhor. Vejam o que ele diz aqui no versículo de número 2. E na ira, lembra-te das misericórdias. Meus irmãos, o profeta Jeremias, falando das misericórdias do Senhor, ele disse: as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Daí a razão que o profeta fez esses 2 pedidos. O primeiro foi o avivamento e o segundo, as misericórdias do Senhor. Pois, queridos, Deus, Ele é o Deus do amor, da graça, da bondade, é o Deus das misericórdias, é o Deus que se apieda de cada um de nós. Portanto, está aqui o profeta Abacuque, ele fazendo este pedido. Por isto, essa mensagem tem esse tema: confiando em Deus nos tempos das adversidades, pois os sonhos não acabaram. Sabe por quê? Porque vamos analisar, voltando ao texto em que nós lemos, no capítulo 3, e os versículos 17 e 18. Ali nós encontramos o profeta Abacuque, ele fazendo menção pelo menos de 3 árvores importantíssimas para o sustento da gente daquela época. Ele dizia de que, ainda que a figueira não floresça, quando se fala da figueira, está se falando de uma árvore em que produz os seus frutos, que servia de alimentação, mas também servia de medicamento para as curas, também servia de doçura para o paladar. Vocês se lembram lá do rei Ezequias, quando ele adoeceu,
O profeta Isaías foi lá levar uma mensagem e a mensagem foi dura, a mensagem foi difícil. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E o profeta desesperado, a saída de Isaías dali, então digo o rei, ele estava angustiado e ele virou-se para o outro lado da cama, orou, chorou. E quando o profeta já está lá nos jardins do palácio, o Senhor diz: volta, eu tenho uma mensagem. Oh, que oração linda que ele fez, que o Senhor ouviu imediatamente. E quando disse volta, e chegou diante do rei, então disse o profeta: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, então vou te aumentar os anos de vida, vou te dar mais 15 anos. Porém, o Senhor disse: faça agora uma pasta de figo, coloca em cima da enfermidade, dá a entender que eram algumas feridas, não sei, coloca em cima. E assim ele o fez. Mas quando se fala do figo, ele serve de alimentação também. Ele serve para o alimento do corpo, a doçura também se fala disso. Mas não ficou somente nisto. Ele falou acerca de uma segunda árvore. E essa segunda árvore, bem conhecida, chama-se a videira. A videira que produz o vinho, o símbolo da alegria. E nos remete também, sabe ao que, irmãos? Aquilo que nós realizamos na ocasião da Santa Ceia, celebração da ceia, um símbolo do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos leva para mostrar o derramamento do seu sangue para nos salvar. Então o vinho em que era alegria para todos aqueles. Não estou falando aqui do vinho fermentado, do vinho embriagante, não. Mas o vinho em que servia de alimento. Sim, queridos irmãos. Mas vem agora a terceira árvore. E a terceira árvore era justamente a oliveira. E quando se fala da oliveira, lembramos daquela palavra do Senhor Jesus Cristo: eu sou a oliveira verdadeira. Sim. Então o Senhor Jesus Cristo é tudo isso para nós. Representa isto. Mas a oliveira, ela produz o azeite. E o azeite, queridos, então era usado naquela época para justamente iluminar as candeias, era usado para alimentação, era usado para N coisas. Vocês lembram daquela viúva do capítulo de número 4 de 2 Reis, quando ela procurou o profeta e disse: olha, meu marido morreu, me deixou débito, eu não sei mais o que fazer. E naquele momento em que ela estava desesperada, o profeta lhe fez uma pergunta, dizendo: o que é que tu tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada. Quem sabe que você neste momento está também dizendo: eu não tenho nada. Mas você pode ter alguma coisa, porque ela se lembrou, a não ser um pouquinho de azeite. E foi por ali que veio a bênção. E nesta noite eu quero profetizar para a tua vida: a bênção de Deus está na tua casa. Não se desespere neste momento de tantas aflições, tantas adversidades. Você pode até estar pensando: e agora, pastor Edivaldo, o que vou fazer? Assim diz o Senhor: ele não te deixará passar fome, ele cuida de cada um de nós. Então ali estava aquele símbolo. E disse o profeta: então pode deitar nas vasilhas e você vai vender e vai viver do restante. Sim, porque a abundância de Deus vem na tua vida nestes momentos de calamidade, neste momento de dificuldade. A bênção de Deus, ela não vai sair do teu lar. Queridos, louvamos ao Senhor nosso Deus por esta palavra e que vem nesse instante a convicção, a fé do profeta Abacuque, um homem em que escreveu apenas esses 3 capítulos, mas
apresentou, o diálogo dele com Deus, a confiança dele com Deus, mesmo que nos primeiros momentos, lá no primeiro capítulo, ele está dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Mas chega o momento que o Senhor diz: é até agora, basta, entra com providência em tua vida. Portanto, não desanime, não desespere, espere em Deus e faça conforme disse o salmista, no Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sim, é Ele quem cuida de cada um de nós. Que Deus aplique esta palavra no teu coração e seja vitorioso em nome de Jesus. Oremos nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradeço a mensagem que o Senhor acabou de nos dar. Senhor, que sirva de conforto, edificação de fé, vidas renovadas. Meu Deus, almas em que se derrame na tua presença, sabendo que ainda que tudo pareça querer nos faltar, mas a fé não deve nos faltar, a esperança não pode faltar. Portanto, no nome santo de Jesus Cristo, nós decretamos a bênção, a vitória no lar dos teus filhos, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de finalizar, quero vos lembrar de que as nossas ceias eram realizadas no primeiro sábado de cada mês, mas mediante esta situação tivemos que fazer uma modificação. E no próximo domingo, dia 11, nós iremos realizar a ceia, que é da sede, lá no novo templo, das 9 a meio-dia. E por qual a razão? Porque nós não podemos fazer uma aglomeração de pessoas, então vai haver o início 9 horas da manhã, entra aí no máximo 5, 6 irmãos e vão participar da ceia, recebe ali a ceia, a gente ora e você já se retira. Então outros que estarão, por ser uma nave muito grande, então já estará outro grupo, se aproxima mais 5 irmãos, mantendo uma distância conforme a determinação do Ministério da Saúde, de que evitemos estarmos muito juntos. Então se aproxima ali do altar, onde já está a ceia preparada, você mesmo vai se servir. Entre com o seu veículo. Nos fundos do templo tem um grande estacionamento e embaixo do templo também aqueles irmãos que são mais idosos, então pode entrar no estacionamento e o diácono virá lhe servir e ele estará usando a máscara conforme se determina, uma luvazinha. Não se preocupe que nós preparamos tudo isso. E nas congregações a mesma coisa. Não deixe de participar desse momento glorioso que é a nossa comunhão. O inimigo pensou que ia nos derrotar e é projeto de Satanás, através de alguns deputados federais e senadores, querer brecar a igreja, que ela permaneça fechada até outubro, mas esse decreto-lei não será aprovado em nome do Senhor Jesus Cristo e brevemente, porque nós clamamos e o Senhor vai nos responder e estaremos nos congregando, isso com toda a comunidade, agradecendo a Deus pela grande vitória. E não se esqueça de, antes de terminar esse culto, você, onde tem aquela mãozinha com aquele joinha assim, você vai lá e toca, porque é uma forma de nós sabermos que você estava participando. Também ative o sininho para receber algumas notícias nossa no decorrer desses dias. E domingo às 7 da noite, ou seja, 19 horas, estaremos realizando o nosso culto online e você seja o participante. Chama a família em nome de Jesus. E o nosso brado da vitória: tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre. E todos digam amém. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se desânimo, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus. Sei que estás no controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol se apagar trigo em ti, tens um milagre pra mim. Em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei, pois creio em ti, nada me abalará. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, muitas águas querem me afogar, ó Deus, tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, ó Deus, ó Deus, ó Deus, em ti confiarei, ainda que a luz do sol